Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer mais alguns seriados polêmicos. A playlist tá na descrição, então chega de enrolação e vamos lá. As duas mães em Boa Sorte Charlie. Pois é, em um episódio específico aparece duas mães com uma criança para brincar com a Charlie. Esse trecho passou de boa lá aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos deu um pouco de polêmica, principalmente por mães conservadoras que disseram que era inadmissível ter um casal de mães. O que, sinceramente, a polêmica não deve ter dado em nada, porque eu lembro exatamente dessas mães. Shanna e Gabrielle. Eu não lembro agora se é Gabrielle ou Gabriela, mas enfim, muita gente acreditava que elas eram um casal lésbico, principalmente por causa de uma cena em que Gabriela dá um beijo nela, então ela volta à vida. Então muita gente acabou considerando que elas poderiam ser lésbicas, mas nada foi comprovado. Mas a polêmica verdadeira foi a morte de Shanna, em que basicamente ela sofre, é tomada diversas flechas e até é decapitada no final. Polêmico e chocante demais. Smallville. Smallville teve um episódio específico chamado Mercy, em que basicamente um assassino mascarado acaba sequestrando duas pessoas e fazem jogos mortais com ela. Você percebeu a semelhança? Sim, se você pensou em Jogos Mortais, não é à toa. Muita gente acusa o episódio de ser um plágio de Jogos Mortais e muito mal feito. Ainda pra ferrar ainda mais, os roteiristas não admitem a inspiração. Nem inspiração, é cópia. Narcos. Narcos é uma série completamente polêmica. Para começo de conversa, os colombianos acusaram a série de promover um estereótipo de que lá é um país de drogas e que acontece a guerra do tráfico, sem falar que o próprio irmão do Pablo Escobar decidiu processar a série por rompimento intelectual, porque não queria a imagem do irmão dele numa série, sem falar que com o assassinato de um dos diretores da série, a segurança aumentou completamente e a segurança também aumentou. Tanto que um dos atores pediu para que a segurança aumentasse, senão ele não gravava. Sem falar que a amante Pablo Escobar acabou acusando a série de plagiar o seu livro, porque existe um trecho específico em que ela basicamente transou com o Pablo Escobar enquanto ficava com uma arma esfregando em sua cara. Ou seja, até que lembra? Sim, mas eu acho que eles pesquisaram, não tem nada de plágio. Pra mim pareceu o mesmo caso daquele cara que acusou a Pixar de copiar Procurando Nemo só porque o livro dele também falava de um peixe palhaço, sendo que a história não tem nada a ver, e ele fez isso propositalmente para poder aumentar a venda de seus livros. Glee. Glee é uma série completamente polêmica que dá pra falar em outras partes, mas a polêmica que eu quero destacar é a vez que a Rede Globo comprou o Glee só pra competir com High School Musical. Porém, o que ela não sabia é que Glee é um High School Musical, só que bem mais violento, com droga, aborto, com gravidez na adolescência, sexo, mais sexo, em alguns casos até preconceito, assassinato. Ou seja, a Globo não sabia que buraco ela estava se metendo e acabou passando a série bem mais de tarde. O Quinto dos Infernos. O Quinto dos Infernos se passa lá na época do Brasil Colônia, quando estava descobrindo o Brasil, em que basicamente tinha a história comum, sim, era até bem fiel, mas também tinha muito, mas muito sexo. É sério, sexo ainda é um tabu e é muito polêmico, e eles tinham pra caramba. Charlie Sheen em Two and a Half Men. O Charlie Sheen acabou gerando bastante polêmica porque, primeiro, Sheen acabou se envolvendo com drogas e teve que ir para uma clínica de reabilitação que atrasou a sexta temporada, sem falar que ele começou a criticar, falando que não faria mais nenhum episódio a menos que fossem pago 1,78 milhão de dólares ao invés de 1 milhão de dólares, o que acabou irritando. Mas é claro que aí não deu nenhum problema depois, porque os ânimos se acalmaram. Mas o grande tchan foi quando ele criticou um dos produtores, Chuck Lorre, o que acabou irritando completamente a produção e acabou expulsando e, é claro, matando o personagem. Going to California. Going to California era uma série que tinha até uns assuntos bem bacanas de ser abordado, só que ele gerou bastante polêmica por causa do seu nudismo excessivo. É sério, várias e várias pessoas peladas, tanto homens ou mulheres, idosos, jovens, ou seja, rolava muito bunda lelê. Power Rangers e a Nova Zelândia. Pois é, a Nova Zelândia acabou proibindo por vários anos os Power Rangers, mas há pouco tempo acabou liberando, porque simplesmente considerou que era violento demais. É claro que foram os pais que consideraram a série violenta demais, mas sejamos sinceros, as crianças ficavam mais impressionadas pelo Megazord, a transformação, do que as lutas. Titans ou Titãs. Titãs gerou bastante polêmica, ao começar por sua atmosfera, que é completamente sombria, o que é completamente descaracterizado das histórias dos Titãs, que nunca foram uma equipe realmente sombria, e sim sempre colorida, alegrinha, feliz, com ameaças grandes, mas ainda não era tão sombrio assim, ao julgar também pela violência. Nos primeiros trailers, foi completamente questionado e odiado pelos fãs, o Robin sendo completamente violento, matando, e ainda falando o palavrão, fuck Batman.
Outra coisa duramente criticado foram os efeitos, muito pobres, principalmente em cima do Mutano, que basicamente não vira tantos animais, não tem a pele verde e ele só tem o cabelinho verde. Outra crítica dos fãs foi na personagem Estelar, com o qual não gostaram de seus visuais e muita gente confundiu com racismo. O que algumas pessoas criticaram sendo sim racista, outros casos não. Só a personagem não estava com um visual muito característico, tanto que ela ficou com um visual mais parecido nas novas temporadas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê seu like. Dê sugestões de que vídeo vocês querem ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e deixar o like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o André e digo tchau.